Paz e graça, irmãos. Tudo bem? Deus continue abençoando o coração de cada um. Nesse dia vamos estar expondo mais uma mensagem para os irmãos, dando prosseguimento ao que eu compartilhei na última sexta-feira, falando sobre duas condições que o cristão pode viver, que é a generosidade e a voluntariedade. Semana passada eu falei sobre a generosidade e eu creio que os irmãos podem absorver cada palavra que foi colocada ali com relação a essa questão de ser generoso. Um dos pontos importantes para que a gente não esqueça é que nós não precisamos de época para nos tornarmos pessoas generosas, né? Isso já está incutido no nosso interior, no nosso coração, porque quem fez isso foi o próprio Deus, por cada um de nós. E hoje eu quero falar um pouco sobre voluntariedade. É algo também que os dois não podem caminhar separados. Ser generoso e ser voluntário. São dois pontos importantes que um completa o outro. Então, uma das coisas que Deus tem falado conosco nesses dias é justamente sobre essa questão. E a questão de ser voluntário é uma questão muito séria. Porque quando um é generoso, precisa de um voluntário. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a pessoa é generosa em doar alguma coisa, doar bens, doar bens materiais, mas é necessário muitas vezes um voluntário para que possa levar essa doação. Porque quando eu falo de voluntário, é voluntário em se doar, em doar a sua própria vida para fazer algo. Então, uma das coisas é justamente essa, ser voluntário nessa condição, de você se doar para o trabalho do reino, para fazer algo, para levar algo a algum lugar, a algum local. Então, essa é uma das condições da pessoa voluntária, que é nesse sentido que eu estou falando. E quando eu estou falando isso, continuo falando do irmão Tito. Ele era um homem completamente voluntário em todo sentido. Se nós formos ler lá na frente um pouco com relação à carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, nós vamos ver que Tito ele sempre se colocou à disposição de uma maneira voluntária para servir, para ser um cooperador do apóstolo Paulo. E que nós podemos ver lá quando Paulo enviou aquela carta para exortar aquela igreja que estava com práticas totalmente erradas, né? E a igreja se rebelou praticamente contra o apóstolo Paulo, não aceitando a sua autoridade, não concordando com a exortação do apóstolo. Tito foi o que foi lá para contornar a situação. E às vezes tem aqui alguns estudos que diz que nós não sabemos o que foi que Tito falou e que as pessoas entenderam, as pessoas conseguiram entender o que a carta de Paulo e se tornaram pessoas, se acomodaram, se tranquilizaram com relação a tudo aquilo, entenderam, vamos dizer assim, eles entenderam qual foi a proposta e o propósito de Paulo com relação àquela carta. Então, Tito foi o homem que foi lá, vamos dizer assim, era o bombeiro, foi lá e apagou esse fogo que estava lá naquela época. Mas eu queria falar de Tito com um novo encargo. Ele teve aquele encargo lá, mas esse novo encargo que ele teve agora, que a palavra nos diz em 2 Coríntios 8, 16, diz assim: mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu a nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por toda a igreja, as igrejas. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós.
para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando, assim, que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Com eles, enviamos nosso irmão, cujo zelo, em muitas ocasiões e de muitos modos, temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestei, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença destes homens. Irmãos, é uma das coisas que nós, claro, como eu falei lá no último compartilhar, que nós temos isso já gerado no nosso meio, que é a generosidade e a voluntariedade. Mas nesses últimos tempos nós precisamos mais desenvolver isso em nossa vida. Nós precisamos de mais Titos, de homens voluntários que se doem. Eu não estou falando de doação de bens, mas de se doar, de se dar mais pela obra. Aqueles homens que digam assim, eis-me aqui, de maneira voluntária. E uma das coisas, irmãos, que nos chama a atenção aqui com relação à vida de Tito é as características desse homem. Esse homem tinha umas características que realmente nós precisamos, homens que têm o desejo de ser um voluntário no reino de Deus, de se doar voluntariamente no reino de Deus, e é necessário ter essas mesmas características deste homem, que a Bíblia diz que ele era muito elogiado pelas igrejas, pela maneira de vida dele, pelo comportamento dele, pela maneira que ele vivia. E nós precisamos buscar isso em Deus, para que essas características deste homem venham também sobre nós, que nós possamos viver esses princípios, essas verdades. Então, no versículo 16 diz assim, mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós. Então, Tito tinha um coração empenhado nas coisas de Deus. Ele tinha um coração voluntário. Tito era um homem empenhado, ele não tinha limites para ele fazer a vontade do Pai. Isso tem que estar entranhado em cada um de nós. Dentro dessa condição, nós precisamos ser homens e mulheres totalmente voluntários. O desejo de ver se cumprir a obra de Deus na vida das pessoas. Qual é a maneira? Aqui nós podemos ver a maneira que Tito ele se colocava. Ele doava, mas também se doava. É isso que nós precisamos também ter. Nós precisamos doar, mas precisamos também se doar. Como é se doar? Eu tenho que levar, eu tenho que ir. Agora, se eu não posso, isso claro que a gente coloca, se eu não posso, nós precisamos ter em nosso meio homens que tenham esse coração. Coração pronto. Coração que deseje ir além. Ah, meu irmão não pode. Eu posso doar, mas eu não posso ir. Mas eu vou poder ir, porque meu irmão não pode. Eu vou me colocar, eis-me aqui. Eu faço isso, irmão. Então, essa era a posição de Tito. Essa é a primeira característica dele. Tinha um coração empenhado nas coisas de Deus. Ele era solícito. Ele era solícito. Precisava, eis-me aqui. Não tinha limite. O segundo ponto, era um homem entusiasmado pelo que fazia. É algo que precisa ter no nosso coração. Nós precisamos ser pessoas entusiasmadas pelas coisas de Deus. A gente está vendo as pessoas se movimentando, eu preciso estar ali atento também, com o meu entusiasmo, crendo e ajudando as pessoas e elevando a moral ali também das pessoas com o meu entusiasmo. E como eu falei,
sempre nos colocando, eis-me aqui. É uma das coisas, irmãos, que nós como ovelhas do Senhor, homens, mulheres, tem esse sentimento, voluntariedade, desejo de fazer, o desejo de procurar saber como é que está a situação, o que é que eu preciso fazer, onde é que eu posso me colocar, né, para poder a obra do Senhor continuar. O terceiro ponto, amados, que está no versículo 18, diz: Tito era elogiado pela sua dedicação ao Evangelho. Se a gente for olhar a experiência desse homem, como ele era um cooperador do apóstolo, então ele estava sempre ali, procurando saber como é que estavam as coisas, para poder ele usar dessa dádiva do Senhor. Ele se utilizar dessa condição do Senhor para ir e fazer a vontade do Pai. E nós entendemos e sabemos que tem muitas pessoas, existem muitas pessoas que podem doar, mas não pode ir. O que é que tem que acontecer? Eu preciso me colocar nessa brecha. Eu preciso me colocar nessa condição. É por isso que esse contato, nós não podemos deixar de ter esse contato com os nossos presbíteros, com os nossos pastores, porque há situações que não vamos poder fazer. Mas até aqueles homens, até aquelas pessoas ali dispostas, voluntárias, ali pronta para fazer. E uma das colocações de Paulo aqui, que é interessante, que ele diz que ele evitar participar, das coletas, ou seja, diretamente da coleta. Paulo evitava participar disso justamente por causa de quê? Por causa da oposição. Por causa dos opositores, aqueles homens, que iam de encontro à sua maneira de vida. Eles poderiam usar isso, com a Paulo, alguém poderia usar, ou usar algum argumento contra ele, criticando. E hoje, eu digo para você, não é muito diferente. Por isso que nós temos alguns cuidados no nosso meio, tanto eu, como os nossos irmãos, como o Diego, de não nos envolvermos muito em não envolvermos no sentido de não estar lá batendo a mão. Porque as pessoas não vão entender isso. Não vão achar que é uma ajuda nossa. É como estamos falando aqui com Paulo. E Paulo fala justamente sobre isso. Que o cuidado dele é justamente isso. De evitar estar muito nesse contato, quando se fala na questão de coleta, de pegar alimentos, seria mais pessoas, os obreiros, aquelas pessoas que estão ali contribuindo, cooperadores da obra. Então, é uma das condições que nós vemos aqui. E Paulo, ele evitava fazer isso, essa participação direta, para que as críticas não viessem recair, e ele ser taxado de muitas coisas que hoje a gente ouve e a gente vê as pessoas fazendo e falando. Então, é um cuidado que nós devemos ter. Então, o que era que Tito também, outra característica, a quarta característica de Tito? Tito estava pronto, sempre pronto e animado para ser enviado. É engraçado isso, que a gente vê Tito ali sempre pertinho. Tanto é que quando ele voltou com a mensagem de Coríntios, da igreja de Coríntios, que falando com o apóstolo, o apóstolo se alegrou muito e elogiou muito ele pela maneira que ele agiu. Mas ele não ficou ali, dizendo assim, não, para mim já chega, não dá mais, porque eu ouvi muita coisa. Não, ele continuou ali, perto, e logo, logo ele se colocou novamente à disposição para fazer a vontade de Deus. Ele estava sempre pronto, irmãos, e animado para ser enviado. Amados, isso precisa estar no nosso coração.
Esse sentimento precisa estar gerado em cada um de nós. Estar animado, estar sempre animado, estar sempre desejando, né? Estar sempre pronto e animado para ser enviado. Na hora que precisar, eis-me aqui. Na hora que a coisa não eis-me aqui. E outra coisa, irmãos, é muito fácil, às vezes, as pessoas quererem ir, ser voluntário, para querer ir para lugares, né, onde quer conhecer países que nunca foi, estado que nunca foi, é para conhecer aquele lugar. Mas não é isso, o sentimento de Tito não era esse. O sentimento de Tito era de suprir a necessidade dos nossos irmãos nesses lugares. Era de suprir a necessidade deles ali, na Judéia. Então, é uma das coisas que às vezes as pessoas, eu quero ser voluntário. Mas quero ser voluntário para quê? Para porque eu não conheço ainda tal estado, porque eu não conheço ainda tal país. Eu quero ir lá para conhecer. Não, a função não é essa. A função não é essa. A função é de supridor de vidas, é de alcançar vidas, é de salvar almas. Essa é a função do voluntário. Essa é a função do voluntário diante do Senhor. A quinta parte, a quinta característica, amado. Ele sabia, uma das coisas que Tito sabia, era defender os irmãos contra a crítica. Então, ele protegia. Ele protegia. No versículo 20, ele diz assim, evitando assim que alguém nos acuse, evitando assim que alguém nos acuse em face dessa generosa dádiva administrada por nós. Ele se colocava nessa condição para evitar o constrangimento da vida de Paulo. Ele se colocava, eu vou no seu lugar. Ele sabia defender os irmãos contra as críticas. O sexto ponto, a sexta característica desse homem, era uma pessoa extremamente honesta. É um dos pontos que precisa acontecer. Precisamos ser honestos naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós vamos fazer, naquele desejo, naquele sentimento que nós vamos ter de cooperar, de colaborar com a obra do Senhor. E o sétimo e último, nos fala também, era cuidadoso e digno de confiança. Era cuidadoso e digno de confiança. Essa é a condição de uma pessoa generosa, de uma pessoa voluntária. Essas são as características. E que nós, nesses dias, onde essa pandemia está aí, onde está essa situação, possamos ser essas pessoas, que possamos dizer assim, eis-me aqui. Mas independente dessa situação, independente dessa condição, dessa pandemia, que possamos ter esse nosso coração totalmente revestido pela bondade e pelo amor de Deus. Essa é a minha palavra para os irmãos esse dia. Que o coração de vocês seja cheio de generosidade, que o coração de vocês seja cheio de voluntariedade, de amor pela obra de Cristo. Que o Espírito Santo possa ocupar um lugar especial na vida de cada um de vocês. Amados, guarda essa palavra no coração. Guarda essa palavra e pratica. Seja um Tito. Seja um Tito. Não olhe para as condições, não olhe para a possibilidade, não olhe para o que vai acontecer, mas olhe para o que você vai fazer. O que você vai fazer. Em nome de Jesus. Essa é a palavra essa semana. Que Deus continue falando ao coração de vocês. Que Deus continue assim operando a graça e a bondade dele na vida de vocês. Compartilhe o vídeo. Compartilhe o vídeo com os irmãos para que possa alcançar todos os irmãos. Bom, que Deus abençoe, nos dê um dia segundo a vontade e o querer dele. Em nome de Jesus. Deus abençoe, amados.